Olá, meus amigos, nós estamos aqui em mais um episódio do Maranducast e dessa vez nós temos aqui um convidado muito especial, que é o nosso mestre Luiz Raimundo Azevedo, que é presidente do Conselho do Maranhão Export. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Luiz Raimundo. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação retornar ao campus Paulo VI dessa Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, da qual eu fui um dos fundadores. E tem muito tempo atrás isso. Mas eu vejo com alegria os progressos que aqui estão sendo instalados, os prédios, os professores com nível de mestrado, de doutoramento. Isso me enche de alegria. Porque vejo que o EMA está cumprindo aqueles objetivos primordiais que fizeram dela ser uma universidade bem reconhecida, ou seja, é uma universidade promotora do desenvolvimento sustentado do nosso estado do Maranhão. Estou aqui às ordens. Meu querido, eu gostaria que você falasse um pouco mais do papel do Conselho do Maranhão Export. O que nós temos aí construído e de perspectiva para que a gente desenvolva esse tão sonhado e potencial desse setor que a gente tem de exportação. O Conselho Maranhão Export é um braço do Conselho Brasil Export. Em todas as macro-regiões brasileiras, nós temos um conselho. Nós temos o Conselho do Norte, do Nordeste e assim por diante, do Centro-Oeste. E em cada um desses conselhos regionais, nós temos os conselhos dos estados. Hoje, atualmente, eu sou o presidente do Conselho Maranhão Export, que é um fórum permanente de debates sobre infraestrutura, sobre logística, sobre transição energética e agora, mais recentemente, nos deram a oportunidade de agrupar interesses na área de mineração e energia renovável. O Conselho hoje, o Maranhão Export, ele foi o primeiro conselho a ser implantado na região Nordeste. Hoje nós temos 72 conselheiros, líderes em suas profissões, líderes em suas ações. Nós temos quase todos os empresários ligados ao setor de logística agrupados no nosso conselho como consultores, como conselheiros. Assim é que, ao longo de todo esse tempo, cumprindo esses objetivos preconizados pelo Grupo Mater, que é o Brasil Export, nós trouxemos para o Maranhão, em reuniões presenciais, grandes personalidades da infraestrutura e do desenvolvimento, quer estadual, quer nacional, e principalmente lideranças empresariais para nos atualizar com suas ideias relacionadas com o desenvolvimento sustentado, principalmente da região Nordeste e, por conta disso, do estado do Maranhão também. Assim é que já estamos com mais de 3 anos de fundação do nosso conselho. Durante esse tempo todo, nas penúltimas quintas-feiras de cada um dos meses, nós temos uma reunião chamada reunião mensal, que é online, onde nós aproveitamos, conversamos entre nós e ouvimos também especialistas na matéria, adredemente convidados por nós, para que eles nos orientem como é que estão as coisas relacionadas com a integração multimodal dos transportes, não é? Que aqui nós precisamos equacionar essas 3 ferrovias que nós temos, a ferrovia Carajás, a ferrovia Norte-Sul e a ferrovia transnordestina, para que a gente tenha a oportunidade de, através de um sistema de interligação com o modal rodoviário, através de pátios, a gente possa desenvolver
um sistema que diminua o custo Brasil, que é impressionantemente grande e movido exatamente pelo uso de rodovias, muitas delas em péssimo estado de manutenção, que isso representa custos inadequados aos produtos, sobretudo aqueles que são exportados pelo Porto do Itaqui e futuramente por outros portos aqui que estão sendo planejados. No campo de transição energética, também nós somos pioneiros, estamos discutindo não só com a Equatorial, mas também com a presença da EPE, esses problemas que apareceram com o progresso das nossas energias renováveis. Você vê que, de vez em quando, por conta da energia gerada, que é superior à demanda naquele instante, nós temos episódios de apagões, que nós hoje chamamos de curtailment. Mas isso tudo está sendo resolvido com um novo leilão, que foi, inclusive, ideia discutida no nosso fórum permanente do Maranhão Export, com as autoridades da EPE e do organismo nacional que gerencia tudo isso. É uma satisfação estar aqui, já disse, como cofundador da Escola de Engenharia do Maranhão. Eu, o engenheiro, costumava dizer para Haroldo Tavares, para o comandante Araújo, Viegas, olha, nós todos estudamos fora. Quando chegamos aqui, nos vingamos, fizemos a Escola de Engenharia do Maranhão. E eu me orgulho muito de ser hoje um professor aposentado, mas trabalhando ainda para ver essas nossas universidades servirem àquilo que é importante, ao desenvolvimento sustentável do Estado e, mais ainda, aproximar as nossas universidades, as nossas academias do setor produtivo. E isso é que é importante, do meu ponto de vista. Presidente, o senhor tocou num ponto importante, que é a nossa parte da infraestrutura logística. A gente teve uma evolução muito grande nos nossos últimos anos. E aí a gente tem essa malha ferroviária, o aprimoramento da parte rodoviária, mas também a gente viu que muitas empresas viram essa infraestrutura e acabaram se instalando e estão apostando nesse crescimento dessa parte de exportação que nós temos aqui. Inclusive, a gente nota que outros estados, eu posso citar aqui o Tocantins, que praticamente o Porto do Itaqui e outros da região acabam suportando as suas exportações aqui no nosso estado. E isso é maravilhoso. Então, a gente tem essa demanda, não só aqui do Maranhão, mas de todos os estados vizinhos que podem estar aproveitando essa infraestrutura logística. Como é que está esse cenário perante a esses estados vizinhos que podem, vamos dizer, crescer ainda mais? Muito bem. A Ferrovia Norte-Sul, eu fui presidente da Valec no governo do eminente Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos e 2 meses, nós conseguimos tirar a ideia de que a Ferrovia Norte-Sul era uma ferrovia que ligava nada a coisa nenhuma. Você se lembra disso, né? É isso. De tal maneira que hoje nós vemos que a Ferrovia Norte-Sul ela precisa de um mecanismo de integração racional com o modal rodoviário. Nós fizemos um pátio aqui em Porto Franco, importantíssimo, um pátio de integração entre o modal rodoviário, que hoje é o predominante ainda na nossa matriz de transporte, sobretudo aqui no Maranhão, de tal maneira que a gente pudesse diminuir o custo desde a porteira da produção até o porto da exportação. Mesmo com todos esses problemas das nossas estradas, que não é só o problema estadual, é um problema brasileiro, né? As estradas precisam de uma manutenção e nós estudamos no Conselho
uma parceria público-privada para resolver esses problemas. Mas, mais do que isso, nós precisamos fazer com que as rodovias estaduais, as rodovias federais que cortam o Estado, elas se interliguem com o modal ferroviário através de pátios de integração, como é o caso do de Palmeirante, no Tocantins, o de Porto Franco, no Maranhão, o de Porto Nacional, lá em Tocantins, que é o maior entreposto brasileiro, eu tenho certeza hoje, para a distribuição de combustíveis. Toda a carga que chega ao porto do Itaqui é movimentada para essa região do Brasil Central, quer sejam fertilizantes, quer sejam insumos, combustíveis, são via ferrovia. Cogita-se hoje em um grande projeto para o Maranhão, que é a união da ferrovia Norte-Sul com a Transnordestina, fazendo o ramal ferroviário de Balsa se estender até o estado do Piauí, onde em Eliseu Martins a ferrovia Transnordestina se conecta com a ferrovia Norte-Sul. Além desse projeto, existe um outro em elaboração e agora seguramente vai conseguir ter o licenciamento ambiental, que é a ferrovia Maranhão, que é a ferrovia que liga desde a Açailândia, na ferrovia Norte-Sul, até o Porto de Águas Profundas de Alcântara. Eu ponho muita fé porque vi os relatórios de viabilidade deles, feitos também pelo Banco Mundial, que aconselha, como aconselhou a Ferrovia Norte-Sul no nosso tempo, né? Foi uma beleza para nós, porque nós tínhamos um documento para mostrar nas Fiespes, na Federação de Indústria de Minas Gerais, que a Ferrovia Norte-Sul não era uma ferrovia que ligava nada a coisa nenhuma. Era o que hoje se chama a espinha dorsal da malha ferroviária nacional. Isso decorridos 36 anos. Outro dia, Wagner, eu me encontrei com um desses que, na época, eram contra a Ferrovia Norte-Sul. Ele me pediu desculpas no restaurante, no Rio de Janeiro. Falou, Raimundo, você tinha uma visão totalmente diferente e eu caí na besteira da imprensa que dizia isso. Aí me perguntou, como vai Sarney? Eu disse, você encontra o nosso presidente Sarney no Instagram e no LinkedIn. Ele é o grande engenheiro do Maranhão. Rimos todos. E o que eu quero dizer é que esse porto nosso do Itaqui é muito importante, mas eu já o vejo nos próximos 5 anos, já o vejo com necessidade de mais berços, porque a produção, não só a produção do agro, como eventualmente contêineres advindos da nossa ZPE, da produção da nossa ZPE, vão fazer que nesses próximos 5, 10 anos, esse nosso porto já tenha dificuldades, como hoje já tem. Exato. Meu neto e eu vamos à praia, ele fica contando navio. Aí eu digo, o que é isso? Ele pergunta para ele, meu filho, eles estão lá descansando, para não dizer que não tem berço, né? Por enquanto. Mas eu acredito muito no Maranhão, acho que o Maranhão vai sair está saindo e vai sair ainda mais desses índices vergonhosos, né? E nós tenhamos aqui um Maranhão que era o Maranhão de novas estradas se abrindo, crianças sorrindo, petróleo jorrando. Isso. Novo Maranhão. Né? De tal maneira que é isso que é. E eu participei de tudo isso. Agora, professor, o senhor tocou num ponto importante, que a gente sabe que não só o porto aqui da região, o Itaqui, a gente tem esse estrangulamento da limitação da operação dos nossos portos brasileiros. A gente viu uma evolução muito grande do Itaqui, mas está chegando na sua capacidade máxima. E esse projeto que o senhor citou, da Grão-Pará Maranhão, do Porto de Alcântara, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto, é maravilhoso e vai dar um suporte muito grande para a região.
não vai tirar o brilho do Itaqui, ele simplesmente vai completar todo o nosso complexo portuário e potencializar ainda mais a nossa capacidade de exportação e, ao mesmo tempo, atrair novas empresas, novos investimentos, para que a gente tenha essa saúde do desenvolvimento, a saúde financeira do nosso Estado. E a gente sabe que é um projeto que está muito bem preparado. O senhor citou que foi avaliado pelo Banco Mundial. Isso daí faz um grande diferencial e tem toda essa possibilidade de, a qualquer momento, já começar a parte de obras. A gente sabe que está na parte de documentação bastante avançada e tem muitos investidores observando isso e vendo essa capacidade que a gente tem na região de expandir essa parte portuária, que aí é o principal, é a redução do nosso custo Brasil. E toda a nossa produção, principalmente na parte de grãos da região, não só do nosso estado, mas dos estados vizinhos, ela tem crescido absurdamente. E aí a gente precisa da vazão. A gente tem aí a Suzano cada vez mais investindo na produção de celulose, utiliza bastante os portos da região, a Vale cada vez mais, sempre buscando novos mercados, cumprindo com a sua eficiência logística, utilizando os portos da região. Isso aí é fantástico. E tudo isso traz esse desenvolvimento econômico, emprego e renda para a região, que é o que a gente precisa mais nesse momento, correto? Correto. Eu vejo que o Maranhão vai ser, dentro de algum tempo, dentro de 5 anos, não só um exportador de commodities, né? Eu estou vendo com muita satisfação o que está acontecendo na região de Balsas. A Impasa, que é uma grande empresa, lá se instalou produzindo biocombustível, etanol. Nós temos áreas importantíssimas para a produção de biodiesel, como é o caso de Balsas, como é o caso de Alto Parnaíba, com a presença do soja esmagado, e ali se transforma no biodiesel. O etanol de cana, sobretudo o etanol de cana, pode ser transformado no SAF, que é o substituto do querosene de aviação. Se os preços baixarem e se os lobbies das petroleiras deixarem, né? Isso aí é um ponto importante, professor, desculpe interromper, que até a produção do etanol no estado, a gente conseguiu ver uma redução e uma oferta maior do combustível. Pois é, com a Impasa de milho, tirando o etanol do milho, com a Impasa, nós duplicamos o armazenamento do etanol. E mais do que isso, um dos subprodutos da indústria do etanol de milho é o DDG, que é ração especialíssima para a criação, sobretudo, de frangos e suínos. Eu antevejo com essa oferta muito grande que esses empresários vejam isso e se instalem para exatamente ter um frigorífico capaz de abastecer não só o Brasil, como também exportar para o mercado externo. Para você ter uma ideia, antes de ontem, eu estava lendo um relatório da EPE com relação a biocombustíveis. E ele mostrava que realmente esse é um mercado em ampla expansão no mundo, né? De tal maneira que a gente, em vez de só exportar a commodity, só exportar o grão do soja, né? Podemos beneficiar, né? E com a cabotagem nós podemos suprir dificuldades eventuais com essas nossas estradas na BR do Mar, levando esses produtos manufaturados
não só para o mercado interno, pela costa, né? Todas as capitais brasileiras são de frente para o mar, né? Menos Palmas e as do Centro-Oeste, de tal maneira que a gente possa ter esse equilíbrio desejado. Não vamos dizer que nós vamos resolver, não vamos exportar os grãos, vamos continuar exportando os grãos. Mas, como o mercado é sábio, ele vai escutar oportunidades. E essas oportunidades hoje estão no nosso estado, objetivamente falando, nos biocombustíveis. Por que nos biocombustíveis? Porque há um marco legal. A lei dos combustíveis do futuro criou a demanda, de tal maneira que colocar mais etanol na gasolina, mais biocombustível no diesel, isso está lá previsto, já pode ser feito e deve ser feito. Eu acredito também hoje na mineração. Não só a Vale lá em cima, pela ferrovia Carajás, está trazendo níquel, cobre, como também, de alguma maneira, vai trazer cobalto, não é? De alguma maneira, alguém vai se lembrar do nióbio, alguém vai se lembrar do grafeno e das terras raras, não é isso mesmo? De tal maneira que nós não vamos exportar tão somente o que foi cavado. Nós precisamos ter tecnologia aprendida e apreendida com esses sócios, parceiros internacionais, para que a gente desenvolva aqui esse tipo de indústria, não é? O Maranhão, eu digo sempre, não precisa mais falar de potencialidades. Todo mundo já conhece que nós temos o porto, que temos isso. Está na hora de implementar. Exatamente. Essa é a hora da ação. De tal maneira que hoje eu estou com 84 anos, mas todo mundo diz que eu tenho 94. De tal maneira que eu tenho a expectativa de ver ainda nesses próximos 10 anos essas coisas que nós estamos conversando aqui, né? Um aumento da confiança empresarial no estado do Maranhão, provindo não por conta dessas potencialidades, não, provindo porque diz, pô, ali é uma oportunidade, eu independo de nada, eu tenho financiamento, tenho lei de suporte, tenho gente para trabalhar, tá certo? Por quê? Porque aí entra a universidade, que deve se anteceder a tudo isso. Formar a mão de obra capaz de suprir as necessidades desse desenvolvimento. Esse é um papel importante que a gente viu o desenvolvimento nas universidades aqui da região. E a qualificação desses cursos para atender justamente essas demandas que a gente vai ter na frente tem trazido bastantes alunos, não só crescido o número nosso aqui internamente, mas alunos de estados vizinhos procurando aqui a região, porque nós temos cursos muito bem qualificados. E isso a gente pode estar citando todas as nossas universidades. E, professor, o senhor tocou num ponto importante também, que é nessa parte de atração de investimentos. A gente vê esse potencial e muitos empresários, empresas nacionais e internacionais estão olhando muito com carinho a possibilidade de se instalarem e estudarem, né, para ver o que se pode estar trazendo desenvolvimento através da industrialização, de envolvimento e implantação de novas tecnologias, para que se possa estar utilizando esse corredor logístico e também esse potencial da parte portuária de exportação. E o que a gente nota é que todos estão impressionados como isso evoluiu, principalmente nesses últimos anos, principalmente agora, nos 5 últimos anos. A gente vê muito a qualidade da nossa infraestrutura rodoviária, que evoluiu bastante. O governo federal tem feito um trabalho. A iniciativa privada tem também oferecido ajuda técnica, disponibilizando consultoria para fazer essa parceria público-privada, para que a gente possa avançar, acelerar nesse processo.
E uma das coisas que a gente pôde notar, mesmo na parte de produção de grãos, é que com a implantação da Enpasa, que o senhor citou, a gente tinha muitos produtores que estavam focados só na produção da soja. E hoje, com a Enpasa deu essa possibilidade desses produtores fazerem outra safra com o plantio do milho. E isso trouxe mais recursos financeiros para cada região que tem esse potencial. E isso vai trazer mais emprego, renda, e, consequentemente, a gente vai ter mais uma arrecadação de impostos para que volte em investimentos e políticas públicas. É verdade. Desde o lançamento do programa Nova Indústria Brasileira, que foi uma sacada genial do ministro Geraldo Alckmin, a gente vê que as indústrias elas estão ficando mais conscientizadas de que elas precisam se instalar em locais onde o binômio transporte e energia seja favorável. Ninguém vai investir numa terra que não tem transporte para escoar, ou se esse transporte é deficitário, e se não tem energia. Hoje, o Maranhão segundo o pessoal da nossa Equatorial disse numa das recentes reuniões mensais, é um grande exportador de energia. Quer dizer, hoje, se as pessoas quiserem vir implantar suas indústrias, não vai faltar energia. E energia limpa. Isso. Não é? E mais ainda, se você olhar o programa que o governo federal está fazendo com o linhão que sai de Graça-Aranha até o Goiás, onde ele se interliga com a rede nacional de linhas de transmissão, isso é um espetáculo importantíssimo. Eu chamo de espetáculo porque eu nunca vi uma coisa dessa, nem nas minhas viagens. Eles vão colocar um linhão de alta tecnologia. Qualquer coisa que eles sintam nesse binômio de energia solar e eólica faltando, eles têm condições de, instantaneamente, equilibrar o sistema. Mas uma coisa que é importante dizer aqui, nós temos que mudar a cultura no Maranhão. O Maranhão, desde muito tempo, eu assisto dolorosamente a um complexo de vira-latas. Nós precisamos mudar isso, tá certo? Isso não é para o Maranhão. Eu tenho ouvido gente de minha estima e distinguida consideração dizer, isso não é coisa para o Maranhão. Isso é ralo, Ramon, tu é um otimista esperançoso. Eu tenho 84 anos e vou ser pessimista? Nunca, né? Quanto mais a gente fala de coisa boa, dizia minha avó, as coisas boas são atraídas. Se você fala do pessimismo, do nanhanhã e tal, isso não vai acontecer mesmo não, tá certo? Você tem que ter essa atitude proativa na vida. Claro que com o realismo, não é? Você não vai tentar dizer para o seu fulano de tal dos Osórios Pereira que ele deve se instalar aqui no Maranhão pelas potencialidades, pelo porto que nós vemos que está com capacidade já quase próxima de ser suplantada, não é? Hoje você vê a Suzano, chegou lá, se implantou em Imperatriz, comprou um projeto que era da Vale, que tinha muito eucalipto, se instalou, tem uma grande planta produtora de celulose e disse, o transporte, como é que é? Aí fez ela mesma uma short line de 32 quilômetros ligando a sua fábrica até a Ferrovia Norte-Sul. E foi mais além, fez um berço no Porto do Itaqui para suportar a sua logística de exportação. Quer dizer, é um grande exemplo, não é? As coisas estão aí para ser feitas, tá certo? E os próximos 5 e 10 anos no Maranhão vão ser brilhantes. Eu li na minha mão aqui, de cartomante antiga, né? O futuro do Maranhão está garantido.
Agora, professor, eu tenho que concordar com o senhor. É verdade, muita gente, às vezes, não tem noção do nosso potencial. E eu, como economista, um cara analítico, certo? Eu tenho organizado não só com o poder público, mas com a iniciativa privada, de garimpar essas informações para a gente fornecer esses dados para esses setores que estão querendo investir, e isso é essencial, porque isso mostra o concreto, a concreta realidade para que ocorram esses investimentos. Sem dúvida. E hoje a gente tem esses dados mais qualificados, mais atualizados, que são primordiais para a tomada de decisão. Então, esse pessoal que fala que a gente é muito otimista, não, mas hoje a gente tem esse suporte dessas informações, desses indicadores do índice que dão base para a tomada de decisão. Muito bem. Eu vejo com muita alegria o observatório que foi feito, né, da indústria, que foi feito na gestão do meu querido amigo Dilson Valdez, na FIEMA. Tá certo? É um lugar que começou no ano passado, mas hoje em dia ela já tem e disponibiliza para quem quiser. São esses dados que as pessoas querem saber. Eu vou investir aí, mas como é que está o sistema de transporte? Como está a energia? Como estão as universidades? Como é que está a questão fundiária? Não é? Eles têm essa informação. E essas informações são informações primárias e algumas delas secundárias, você é economista, sabe disso, que fazem com que o camarada não vá gastar dinheiro para saber... Exato. Correr risco necessário. Ninguém gosta de correr risco, né? Então, esses observatórios, esses IMESCs, são mitigadores de risco empresarial. Eles precisam de todo o apoio, porque saco vazio não se põe em pé. Outra da minha avó. Tá certo? Eu vejo... Eu estive na ANTAC recentemente. Fui fazer uma visita a grandes amigos lá, quando eu estava em Brasília, e vi, olha, nós estamos sem dinheiro aqui para que a gente possa fazer o trabalho de fiscalização. Eu digo, ora, vocês têm que achar uma solução para isso. Não vai ficar nesse reme-reme, eu não vou porque não tem. Eu não tenho porque não vou. Né? A coisa. Eu não tenho produção porque não tem meio de transporte. Alguém tem que romper com isso, com esse círculo caucasiano de Gauss. De tal maneira que daí é a minha crença. Tá certo? Ao ver que você, com seu analítico, análise de risco, né? Você, o pessoal, consultoria, o pessoal do IMESC mesmo, o pessoal da FIEMA, né? O sistema S todo, né? As universidades estão percebendo isso e estão começando a se equipar para suprir essas necessidades. Se unir, que é essencial. Você se lembra que nós lá fizemos um dos nossos fóruns presenciais e nós conseguimos uma coisa que era evidente, tão óbvia que não sabia por que não tinha acontecido. O Maranhão era um estado muito pobre para ter 3 universidades, cada uma fazendo suas coisas. De tal maneira que nós assinamos, ano passado, um protocolo entre a universidade privada, que é a Selma, e também as outras universidades públicas, a Universidade Federal e a Universidade Estadual, para que, pelo menos, a gente converse para saber que a gente tem pouco dinheiro e não adianta um fazer a mesma coisa do outro, gastando o mesmo dinheiro, o pouco dinheiro, para chegar em pouca solução. Eu fico muito feliz em estar de volta ao EMA, porque vi ali os jovens entusiasmados me mostrando o resultado de suas pesquisas aplicadas. Essa juventude, como dizia a canção popular, está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. É verdade, meu amigo. Muito bem. Professor, o senhor citou o fórum. A gente sabe que vai ter agora, no final do mês, um novo fórum promovido pelo Conselho Maranhão Export. Eu gostaria que o senhor fizesse o convite aos amigos. Muito bem.
é o grande finale, né? De tal maneira que nós vamos fazer agora, no dia 27 de novembro, a partir das 9 horas, no auditório Josué Montelo, da Universidade Selma, o terceiro Fórum Maranhão. Os temas nessa oportunidade serão o tema recorrente de logística e o novo tema de descarbonização dos meios de transporte. Para tanto, nós convidamos personalidades nacionais que vão nos oferecer não só a sua visão de onde eles chegaram, mas onde eles querem chegar e como eles vão querer chegar. De tal maneira que você vai ter, além de todas as autoridades dos portos, aqui nós vamos ter a EMAP, vamos ter o Porto da Alumar, o Porto dos Portugueses, que eu chamo da GPM, o Mearim, não é? E também nós Itaqui, vamos... né? Itaqui. O Porto do Itaqui, principalmente o Porto do Itaqui, sentado na mesa para dizer onde eles chegaram e onde eles vão querer chegar nos próximos 5 anos. Além das nossas ferrovias, né? No campo ferroviário estarão presentes aqui principalmente a Ferrovia da Vale, né, e a Ferrovia Norte-Sul, né? Vão estar a Transnordestina, com o gerente de operações dele, confirmou presença. Nós vamos ter a Ferrovia Maranhão, que também é a ferrovia dos portugueses, né, que é hoje do meu Maranhão. Nós vamos ter, nessa oportunidade, quem mais? A Suzano, a Impasa ainda não confirmou, mas seguramente deve vir. Suzano, a Impasa, a Alumar, que já foi citada, né? Equatorial, né? A Equatorial, está todo mundo dentro. Muitos deles já são até nossos conselheiros, como você sabe. O Zé Walter, o Zé Jorge, o Zé Walter, o Walter Pinheiro, que é do Porto do Itaqui, o Frisoli, que é o diretor de operações, o Adalto e tantos outros. Somos 71. Mas não queremos que isso seja um olhar só de nossa curriola. Nós queremos aprender com as pessoas que estão do lado de fora, para que a gente possa oferecer ao governo, como nós estamos sempre oferecendo, e aos próximos governos, aquilo que é o nosso pensamento e que, objetivamente, vai fazer com que o Maranhão tenham os empresários daqui e os de fora confiança no que eles vão colocar aqui dentro. Por quê? Porque é um Estado que tem marco regulatório, é um Estado que respeita a iniciativa privada e é um Estado capaz de suprir necessidades, por exemplo, de pesquisa e de mão de obra qualificada para o que vem aí. Não só o sistema S da nossa FIEMA, como também as nossas universidades, quer públicas, quer privadas. Esse fórum vai ter 2 instantes, como falei, um instante da logística, onde 5 especialistas já estão inscritos para dizer o que eles pensam da logística e como eles exercem essa logística, sobretudo aqui no Maranhão e no Matopiba, né? E um outro da descarbonização dos meios de transporte. Nós não podemos mais imaginar um caminhão vindo carregado de soja a mais de 1.000 quilômetros, tá certo? Qual é o dano que uma carreta dessa produz, não só para ela, como para o meio ambiente? É muito grande. Então, são soluções que vão ser soluções práticas, não é coisa que muito chegada a devaneios científicos. Não, é solução de quem está vivendo esse problema e sabe como resolver esse problema. Ou pelo menos quer discutir o que ele sabe com outros que sabem também. Esse é o objetivo do nosso fórum do dia 27 agora. Que eu creio que vai ser outro sucesso grande. Que bom, meu amigo. Quero aproveitar e agradecer pela gentileza de ter comparecido aqui no nosso Marandu Cash, que estará sempre de portas abertas aí ao Conselho Maranhão Export,
para sempre estar trazendo essas novidades, expondo esses estudos, essas possibilidades de crescimento que a gente tem para a região. E mais uma vez, meu amigo, eu espero agradeço. Que a juventude bronzeada das nossas universidades tenham a oportunidade de ouvir essas coisas aqui e discutir. Eu estou à inteira disposição. Se vocês quiserem, vocês me encontram muito facilmente. Eu tenho meu escritório aqui no Cutim, de tal maneira que vocês podem ir lá para conversar comigo. Eu gosto de conversar com gente jovem. Eles têm uma cabeça muito melhor do que a minha. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Meus amigos, é isso aí. Mais esse episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.